no seu Tratado da Correção do Intelecto. Nós vimos que para esse filósofo a gente conhece pouco da realidade, a gente conhece a realidade por meio de perífrases, por meio de voltas, por meio de definições adjetivadas, e não conhecemos a coisa como ela realmente é, porque nós não conhecemos a coisa em essência. Então, se a gente fizer um exercício rápido sobre a definição da verdade, defina para mim o que é verdade. Aí a gente vai ouvir respostas como: verdade é aquilo que é verdadeiro, então verdade é aquilo que realmente aconteceu, ou então verdade é aquilo que não é mentira. Mas perceba que, no caso da verdade e dessa pergunta, as respostas não definem a verdade em si, mas fazem aproximações do que seja verdade. Mas a verdade, na sua essência, ela não é definida dessa forma. Spinoza faz essa experiência no seu livro e ele traz a ideia de definição de erro. Errar. O que é o erro? E aí a gente vai ter respostas possivelmente também no senso comum, né, na doxa que Aristóteles fala, ou seja, aquele senso comum que não é comprovado, que não é sustentável. Então, erro, vou falar assim, erro é aquilo que não é acerto, erro é aquilo que é errado, erro é aquilo que é cometer um engano, erro é quando tem alguma coisa errada, erro é quando não está certo. Então perceba, o erro em si não foi definido também, ou seja, eu fiz aproximações, eu fiz adjetivações, mas não defini o erro em si. E nesse tratado ele vai dizer o seguinte: é necessário aplicar o método genético para a produção do conhecimento verdadeiro, para a produção do conhecimento que realmente leve à essência das coisas. Esse método genético ele é buscar a causa que produz as coisas, pois ao conhecer a causa que produz as coisas, a gente conhece as coisas na sua essência. Então, para a ideia de erro, Spinoza vai dizer assim: o que é o erro? E ele vai dizer, para saber o que é o erro de fato, a gente precisa conhecer a causa que produz o erro. E aí ele vai chegar na seguinte conclusão: o erro é um conhecimento parcial da realidade. Conhecimento parcial da realidade quer dizer que a gente conhece só uma parte da realidade, não a realidade toda. E conhecer uma parte e não o todo faz com que o erro aconteça. Pense você ter comprado um produto por um preço X e no dia seguinte você faz uma pesquisa sobre o produto em outras lojas e descobre que esse produto era vendido pela metade do preço que você pagou no dia anterior. E essa metade do preço ela estava ali há mais de 2 dias. Ou seja, se você tivesse pesquisado mais, você teria comprado o produto mais barato. Então a compra foi um erro. A compra naquele lugar que você pagou mais caro foi um erro. E o que produziu esse erro? Você não conhecer a totalidade daquele contexto que você precisava para não errar. Enfim, essa definição de Spinoza do erro realmente consegue ser aplicada a qualquer tipo de realidade. Vamos pensar aqui, caso o tema seja relacionado à violência urbana, aquela violência relacionada à apropriação do bem do outro e para isso chegando-se a apelo à violência e a tirar a própria vida do outro para roubar um celular, um carro, coisas assim. O que produz a violência? Para a gente conhecer esse tipo de violência, para conhecer a violência na sua essência. Bom, a gente vai ter como respostas, como causas produtoras da violência, má distribuição de renda, pobreza, ausência de oportunidades de emprego, falta de acesso à educação de qualidade, drogas e vício, falta de políticas públicas voltadas à população mais pobre. Então, tudo isso são causas que produzem a violência urbana nesse sentido. Perceba que essas respostas de causas dessa violência podem virar tópicos de parágrafos. O método genético aplicado ao Enem é um excelente método para você gerar argumentos. Boas aulas, bons estudos, boa prova.
Boas aulas, bons estudos, boa prova.